possível, me liberta desse cálice, pelo amor de Deus. Nem está falando com Deus, né? Se puder, me livra desse cálice. Mas não, Javé não perdoou. Você me desmascarou, me desobedeceu e mandou crucificar Jesus mesmo. Jesus foi crucificado com ordem do Criador. Está nos apócrifos. Então, quando Jesus, antes de morrer, faz a última ceia com os apóstolos, ele fala, eu me vou. Já está decidido, não tem mais jeito, eu vou embora. Mas me aguardem, porque eu vou voltar. Haverá uma volta. Antes de eu voltar, olha como são dois fatos diferentes. Antes de eu voltar, eu enviarei o Consolador para anunciar para vocês que meu retorno estará próximo. Então o Espiritismo, na realidade, é apenas o Consolador preparando a gente para receber a volta de Jesus. É só isso. Resgatar esse conhecimento que já existia e nos prepararmos para a volta dele. Então Jesus faz esse aviso, e aí o que acontece? Todos os apóstolos remanescentes, depois da morte de Jesus, começaram a esperar a volta dele. Ninguém sabia quando. Mas o assunto do momento passou a ser o quê? A volta de Jesus. E eles foram morrendo e Jesus não voltava. Aí morreram todos os apóstolos, menos o João, que estava na Ásia Menor, em Éfeso, com Maria. E ali ele escapou das perseguições judaicas e sobreviveu. E ele já estava velhinho e todo o cristianismo se voltou para o João. Bom, se Jesus não veio no tempo da nossa vida, vai voltar pelo menos antes do João morrer. E todo mundo ficou esperando que Jesus voltasse enquanto João ainda estava vivo. O Joãozinho, que tinha 15 anos, já estava com 90 e Jesus não voltava. E passou o tempo, Jesus não voltava. Aí o João entrou em desespero. Mas olha, toda a cristandade está aguardando a sua volta e você não vem. O que está acontecendo? Então Jesus pega o João, leva para o plano espiritual, para a nave dele, e mostra o futuro da humanidade para o João. João, não vai ser agora. Vai ser no futuro distante. Até que eu volte, vai acontecer um monte de eventos. E aí Jesus relata os eventos. O primeiro evento que Jesus fala, vocês pegaram o Apocalipse, o Apocalipse, sabe? As primeiras coisas do Apocalipse são as cartas que Jesus manda ao João mandar para as igrejas fundadas por Paulo. Deixa eu fazer um parênteses, retornar um pouquinho. Quando Jesus morreu e orientou os apóstolos a fundarem uma igreja, os apóstolos de Jerusalém fundaram a igreja Casa do Caminho em Jerusalém. E ali eles trabalharam. Ali aparece o Estevão converte o Paulo, aquela história toda do Paulo. Só que a história do Paulo é 10 anos depois de Jesus. E a igreja do Caminho ficou restrita a Jerusalém, só ali. Quando os judeus começaram a perseguir os apóstolos de Jerusalém, eles se espalharam pelo mundo. Mas não fundaram mais igrejas. Eles foram como fugitivos, sendo socorridos por cristãos. Agora o Paulo não, o Paulo tinha poder, era um cidadão romano, ninguém podia matá-lo. Então o que o Paulo faz? Ele, já convertido ao cristianismo, vai para a Ásia, região da Turquia, Grécia, e ali ele funda dezenas de igrejas. Só que as igrejas que o Paulo funda eram igrejas fundadas sob a ótica dele, Paulo. E como ele via Jesus. Não é como Jesus ensinou os apóstolos judeus. É como Paulo via Jesus. Paulo via Jesus como Deus. Ele apareceu no deserto para ele como um ser de luz. Então Paulo começa a pregar o Evangelho afirmando que Jesus era Deus. Que para ir para o céu bastava crer em Jesus. Quem acreditasse em Jesus estava salvo. A ótica da Casa do Caminho era outra. Você se salva desse vale de lágrimas com boas obras. Não basta crer, preciso fazer. Percebe a diferença? Uma se salva com as boas obras, a outra se salva só pela fé. As igrejas, é muito mais cômodo se salvar pela fé, concorda?
Não, Jesus dá, Jesus salva, Jesus faz, não precisa fazer nada. Então isso prevaleceu. Então essas igrejas fundadas por Paulo sob essa ótica foram as primeiras coisas que Jesus falou para o João no Apocalipse. Olha, escreve para as igrejas a bronca que elas precisam levar porque elas estão erradas. Leiam as cartas do Apocalipse. As primeiras 7 cartas às igrejas é tudo bronca que Jesus dá nas igrejas de Paulo. Percebam isso. Leiam o Apocalipse. Quando você abre 7 cartas, 7 igrejas. É só bronca. É só crítica. Vocês estão errados. Vocês estão falando uma coisa e é outra. Então isso começa o Apocalipse assim. Depois Jesus fala, olha, vai vir uma besta que vai tomar conta de tudo por 1000 anos. O número da besta é 6. Estou resumindo, gente, porque é muito. Isso aqui vai 3, 4 horas. O número da besta é 666. Até hoje ninguém sabe. Aí você pega o título do Papa. Vicalibus de Dei Interis. Vê isso em algarismo romano, dá 666. A igreja dominou o mundo por 1000 anos. E matando, e fazendo, pé, tudo de Javé. A besta é o Javé que encarnou no seio da igreja. Creio se quiser. O assunto é louco. É a história, como eu escrevi, é a história politicamente incorreta do Evangelho, porque não tem nada correto. É só reflexão. Percebe? Mas é louco o assunto. Então, aí, o domínio da besta por 1000 anos. Depois da besta viriam as guerras, as pestes, a fome. Está escrito lá no Apocalipse, que nós já vivemos, as 2 grandes guerras mundiais. Essa fome que está aí hoje no mundo. Essa situação toda está no Apocalipse. Até um ponto em que abre-se o último selo dos 7 selos, o último selo, o que diz lá? Haverá a queda das 2 torres. Depois da queda das 2 torres, morrem as 2 testemunhas da crucificação de Jesus. Depois da morte das testemunhas, Jesus volta para julgar os vivos e os mortos e fazer a sua justiça. Agora, eu estudo esse assunto desde a década de 60. A primeira vez que eu ouvi falar das torres foi quando morreram os 2 irmãos Kennedy. Morreram as 2 torres, caíram as 2 torres, os Estados Unidos vão naufragar, o mundo vai virar coisa, está na hora de Jesus voltar por ordem na casa. Essa era a ótica que a gente tinha. Ali Jesus não voltava. Estava programado para ir assistir a volta de Jesus em Woodstock, para vocês terem uma ideia. Era isso que o jovem estava esperando. Graças a Deus. Meu pai não deixou eu ir. Porque foi droga, sexo e rock and roll. E Jesus não veio. Foi o primeiro cano que eu levei. Não veio. Aí, continuando estudando o assunto, e toca esperar, será que Jesus volta? Será que o Apocalipse está certo? Aí surgiu, em 89, a queda do comunismo. Caíram as 2 torres, comunismo e capitalismo. Agora o mundo vai ter uma nova ordem. Eu falei, chegou a hora. Jesus vai voltar. E fiquei esperando. Cadê Jesus? Não chega. Segundo cano. Aí caem as 2 torres lá em Nova York. É agora. A descrição é perfeita no Apocalipse. Quando caem as torres, todo mundo vai para o mar, fica olhando as torres caírem, papapá, do jeitinho que foi. Bom, agora ele volta. Agora voltou. O terceiro canto. Não chega. Mas estamos esperando, né, Francisco? Continuamos esperando. A ansiedade já foi, já voltou. Esse assunto, ele é meio maluco, porque nós não temos poder sobre ele. O assunto resolve-se lá em cima. A gente aqui é efeito de uma causa que está lá fora. Então estamos esperando, né? Uma hora acontece. Mas tudo gira em torno da volta de Jesus. O Apocalipse encerra com essa futura volta de Jesus. É o fecho do Apocalipse. É ali que tem o julgamento final e começa uma nova situação, uma nova ordem mundial. É com a volta de Jesus. Ele, na realidade, Jesus voltando, ele inaugura os contatos extraterrestres. É isso que vai acontecer. E os contatos estão cada vez mais intensos.
se intensificando. Você vê aí, congresso de ufologia para tudo quanto é canto, só falando no contato. Está acontecendo. Uma hora vem essa nave maior de Jesus e olha, gente, vamos conversar. É isso que vai acontecer. Né? Então todo o evangelho se estrutura na volta de Jesus para ele explicar tudo que ele falou lá atrás e não foi entendido. E na realidade estão nos apóstolos, em parte. Tem mais coisa pela frente, porque agora descobrir como é que se vive lá fora, como é que se vive em outros universos, aí é outra história, é outro departamento, né? Nós vamos ter. Voltando um pouquinho o que o senhor disse. Estou esperando. Não, o nome de tratamento é sempre bem-vindo. Então, como o senhor disse mesmo agora há pouco, quando Jesus pede, Senhor, livra-me, afasta de mim esse cálice, o senhor disse que ele se referiu a quem? Javé. A Javé? Sim. Mas quando Jesus subiu para orar, Aí ele o foi Pai, falar os com o Pai. mensageiros do Pai, exatamente. Então, mas ele foi falar com o Pai. Sim. Quando a gente estuda o Evangelho, é preciso discernir, analisar bem, quando Jesus está se referindo ao Pai Celestial, Espírito, e quando ele está se referindo a Javé, que é um ser. Então, se fosse assim, ele não chamaria Javé de Pai. Aí é que tá. Aí começam essas polêmicas dentro da Bíblia, porque quando se fundiram os dois testamentos, a igreja manipulou essa história. Eu vou falar já. Aguarde um minuto que vou explicar já. É interessante essa pergunta, mas ela está aqui. Vamos já responder. Então, depois do Apocalipse vem o quê? O ano 100 veio o Apocalipse. Aí... Cadê? Mudou? Mudou. Aí vem isso que responde a sua pergunta. O movimento cristão que ficou depois de Jesus era extremamente polêmico, era um quebra-pau das Arábias. Por quê? Porque havia os cristãos gnósticos que acreditavam naquilo que Jesus falou depois que ele morreu, e havia os cristãos ortodoxos que só acreditavam naquilo que Jesus falou em vida. Eles não acreditavam nas aparições de Jesus, achavam que aquilo é conversa dos apóstolos. Então havia essa polêmica. Então surge no movimento cristão as brigas, as confusões, eles não se entendiam. Os cristãos da Ásia Menor, das igrejas fundadas por Paulo, tinham uma visão. Os cristãos do Ocidente, que saíram de Jerusalém e foram até Roma, eles tinham outra visão. E eles não se entendiam. Aí o que acontece? Como essa briga não se resolvia, passaram-se 300 anos, eles não se entendiam, o que acontece? Jesus chama um dos seus ex-discípulos e faz ele reencarnar como Constantino. O que acontece? Se vocês pegarem a história do Constantino, ele era assim, ele era um filho bastardo do imperador Constâncio, que era o imperador nessa época de Roma. O Constâncio tinha a família dele dentro de Roma, mas ele tinha um caso com uma mulher, uma camponesa cristã, que era Helena, Santa Helena, e teve com ela um filho que foi o Constantino. Então, o Constâncio, que era o imperador de fato, levava o Constantino nas batalhas que ele ia, como general. Numa dessas batalhas, o Constâncio é atingido e morre. Só que antes dele morrer, ele chama os seus generais todos e fala: olha, coloquem meu filho Constantino como imperador, que ele merece, é ele que tem que tocar. E o exército obedece, elege Constantino imperador na França, nas Galhas ainda. Roma estava lá. Quando eles vão voltando para Roma como Constantino imperador, o que acontece? O Senado romano já tinha eleito um outro imperador, que era o Magêncio. E aí o Magêncio estava esperando Constantino já com um exército. E o Constantino, antes de entrar em Roma, ele vê uma cruz que fala com ele, fala com o exército todo.
sob esse signo vencerás. É uma conversa. É uma aparição espiritual da equipe de Jesus falando que Constantino ia em frente, que ele ia vencer a guerra contra o Magêncio. E foi muito fácil. Constantino entrou, destruiu o exército do Magêncio em cima da Ponte Milvia, é famoso isso na história, e entra em Roma como imperador. E aí o Constantino, tendo visto a cruz antes dele chegar, falou: minha missão é introduzir o cristianismo dentro do Império Romano. Ele se assumiu nessa missão. Então ele entra em Roma e começa a entender. A mãe dele, que era cristã, já sabia dos quebra-pau que haviam entre os cristãos. Ela foi para Jerusalém, trouxe os evangelhos de Jerusalém, Constantino começou a ler e tal. E aí começa o Constantino: bom, isso não está certo, eu não posso introduzir o cristianismo dentro do Império Romano com tanta polêmica, tanta discussão, tanta briga. Precisa ser uma religião única, precisa ter um consenso. Então ele convoca o Concílio de Nicéia e junta no Concílio de Nicéia cerca de 700 bispos e padres cristãos de todo o planeta. Só que aí o que acontece? Os bispos da Ásia Menor, das igrejas fundadas por Paulo, dirigidos pelo Atanásio, eram maioria. E os bispos ocidentais, descendentes ou discípulos dos apóstolos galileus, eram em minoria. E eles se agregavam em torno das ideias gnósticas do Ário, que era um cara que dizia que Jesus não era Deus, ele era um avatar que tinha vindo aqui. Era um ser humano como qualquer um de nós, só que o espírito dele veio trazer uma mensagem. E os outros diziam: não, Jesus é Deus. Percebe a discrepância? Então, no concílio, quando se discute todas essas questões gnósticas e ortodoxas, tal, prevalece a opinião dos bispos da Ásia Menor, que estavam em maioria, que seguiam Paulo, que dizia que Jesus era Deus. E aí o Constantino pira. Como é que a gente concilia, sabendo que os gnósticos dizem que tem dois deuses, com uma maioria que diz que só tem um Deus? Como é que se concilia isso? Aí o Constantino falou assim: se virem, criem uma fórmula aí para resolver essa questão. O que os padres fazem? Eles quebram o pau lá dentro, papapá, e saem com uma fórmula mágica que todo católico conhece de cor. É o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, da mesma substância de Deus, Deus como Deus, Deus de Deus, papapá. Jesus era Deus. E e creio no Espírito Santo, que também é Deus, e e o homem é aquele ser escravo dessa situação. São três deuses em um, três em um, e um mundo. O que aconteceu no Concílio de Nicéia? A igreja fundiu Javé com o Pai Celestial. Virou um personagem só. Quer dizer, diminuiu o valor de Deus espiritual, do Pai Celestial, fez ele descer a Criador material, e pegou o Criador material, que é o Javé, e ascendeu ao Criador espiritual, que não é. Essa é a confusão que surgiu do credo católico. Sim, mas o que está na Escritura? O que está na Escritura? Certo. Jesus está se referindo a Deus Pai ou a Javé? Porque essa fusão foi feita pelo Concílio de Nicéia, como o senhor disse. Exatamente. Então, ainda, para mim ainda não está respondido. Por Mas isso que eu pergunto, a quem que Jesus se referiu quando disse: Pai, afasta de mim esse cálice? A Javé. Então ele Porque tinha como o Javé como pai. do DNA dele. Fisiologicamente, Jesus é filho de Javé, espiritualmente é do Pai. Agora há pouco o Como senhor todos mesmo nós. disse, que quando Maria foi concebida pelo próprio DNA de Jesus. Mas com o DNA de Maria, que é de Javé. O óvulo é de Maria. Mas Sério? Maria também é filha de Javé. Todo ser físico biológico é filho de Javé.
A única diferença que existe é que é o seguinte, aqui, como ele disse no início, você ser espiritual é filho do Pai amantíssimo, incognoscível. E por quê? Porque tudo que é físico, biológico é de conhecimento de Javé. O material é Javé. E para tudo que existe biologicamente, que tem vida, existe uma alma. Então essa alma é de quem? Do Pai e Mãe amantíssimo. Do Deus que nós chamamos de Deus. E Deus minúsculo é Javé. Então, é isso. Só para bagunçar um pouco, É bom isso. a gente pode pensar que quando ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice, Ele falava ele de Javé. falou de Javé. De Javé. E quando ele falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, Ele fala do Pai e Mãe amantíssimo. É isso aí, parabéns. Mas Jesus estava a serviço do Pai Celestial. Celestial ou estava a serviço de Javé? Do Pai Celestial. Então ele se referiu a Deus Pai. Acontece que Deus Pai é só Espírito. Pois Deus, é, mas ele estava em oração. mas vamos analisar essa questão por uma ótica cósmica. O Pai Celestial é só Espírito. Espírito não intervém na matéria. Ele respeita o livre-arbítrio de todos os seus filhos. Javé é filho do Pai, também. Como Jesus também. Como cada um de nós também somos. Sob essa ótica, o Pai Celestial nunca interfere na matéria. Ele respeita o nosso livre-arbítrio espiritual. Ora, quem mandou crucificar Jesus foi Javé. Para quem que ele ia pedir perdão? Para o Pai Celeste que não interfere ou para o ser que podia absolvê-lo? Perceba a seguinte situação. A ótica de Javé, Só cortando o senhor, mas por que ele ia pedir perdão? vamos O que tentar Jesus fez de entender. errado para pedir perdão? Vamos entender então isso? Podemos pensar? Vamos refletir. O que acontece? O Javé criou a perspectiva dentro da raça judaica de que a raça judaica era a raça escolhida por ele, Javé, para dominar o mundo. Dentro dessa ótica, Jesus viria como filho dele comandar o povo judeu para dominar todos os outros povos. Essa é a ótica do Javé. Quando Jesus chega, Jesus traz Javé. Porque ele, espera lá, isso aqui é a lei que o Javé criou, mas não é a minha lei é do Pai, que é só amor. Então Jesus contesta o Javé, e Javé fica bravo com ele e manda crucificar. Isso resumindo a história. Sim. Então, o Pai não interfere nisso. Isso é uma questão, uma briga entre Jesus e Javé. Não tem nada a ver com o Pai, essa crucificação. Ela é uma questão humana, do DNA terrestre. Então, Jesus... Qual é o propósito de Jesus? Era que Javé se modificasse e passasse a ser mais misericordioso. Coisa que ele não fez. Jesus exemplificou o amor para quem? Para nós? Para Javé. Ele não entendeu o recado. Porque se Javé muda, todos nós mudamos. Mas o carinha não aceitou, ele não se modificou, ele não entendeu o recado de Jesus. E passou a persegui-lo através dos seus prepostos do Sinédrio, que adoravam a ele. A nossa missão é mudar o Javé. Jesus delegou essa missão para nós. Ótimo. Hã? Então, na verdade, pelo que o senhor disse, Javé que ofendeu a Jesus. Jesus ofendeu Javé? Não, Claro. foi o contrário. Você é o rei desse mundo, o criador desse negócio todo. Ele deu de frente com Javé. Sim, Jesus deu de frente com Javé, claro. mas orientado pelo Pai Celeste. Não. Orientado pela ótica de Jesus mesmo. Por quê? Aí, olha, esse assunto, nós vamos ficar a noite toda, mas é fascinante. Perceba o seguinte, você vê como a gente aprofunda a questão, né? Quando você pega o Evangelho do João, que foi o mais inspirado dos apóstolos, o que mais entendeu Jesus, até o Chico. Quando você pega o Evangelho de João, o que está escrito lá? No começo era o Verbo. O Verbo estava junto com Deus. O Verbo caiu, desceu e se fez homem. E viveu entre nós. Depois foi crucificado e ascendeu aos céus novamente. Veja bem,
Javé e Jesus estavam juntos na criação do mundo. De certa forma, o Paulo tinha razão em falar que Jesus era Deus. Porque os dois estavam juntos. Mas quem fez a caca foi o Javé. Então o senhor também está traçando também um paralelo com o que Zecaria Sitchin disse nos livros dele sobre Enki e Enlil. Exatamente. Exatamente isso. E o mundo todo naquela época era resumido na Mesopotâmia, né? Porque os anjos caídos vieram todos para a terra. Os Néfilins. A história é um pouco mais complexa do que isso. Porque os Néfilins, na realidade, são seres que vieram aqui para dominar o homem. Aí, olha, gente, 3 horas é pouco. Tem assunto. Tem assunto. 3 horas aqui para a gente brincar com isso, falar de extraterrestre, é muita É que eles coisa. ficam um pouco mais distantes dessa relação com Jesus, né? Então, se você... aí complica. Vamos simplificar essa questão dos Néfilins em seguintes termos. O universo foi criado há 13,8 bilhões de anos. Os planetas mais evoluídos existem há 11 bilhões de anos, segundo a ciência. O Sol, que deu origem à Terra, existe há 6 bilhões de anos. A Terra existe há 4 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos. A raça humana existe há 200 mil anos, o Homo sapiens 10 mil, 12 mil anos. Essa é a teoria de Carl Sagan, né? Se você colocar em 60 minutos, o homem apareceu No último no minuto. último segundo, né? Exatamente. 59 minutos e 59 segundos. Ali apareceu aparece o o homem. homem. A gente está vivendo nesse intervalo de 1 segundo. Exatamente. Agora analisa pela ótica extraterrestre. Os Néfilins, que vieram de outra constelação, eles já existiam há bilhões de anos antes de nós. Entra na internet e pega uma foto da Lua, que já existia desde a década de 70, a gente tinha conhecimento disso, e que agora ela estava borrada, eles apagaram o borrão e apareceu. Existe na Lua, assim, vamos colocar no... Edificações. Oi? Edificações. Não é só edificações. Olha só, as naves que chegaram até a Lua e levaram gente, foi até Apolo 17. Só que depois do Apolo 17 teve Apolo 18, Apolo 19 e Apolo 20. A China já mandou gente para a Lua, e nós não sabemos. Outros países, Paquistão, também já chegaram até lá. O que descobriram na Lua? Que lá tem uma nave-mãe estacionada, tem um ser lá, e aí os astronautas da Apolo 20 chegaram lá, fizeram teste de carbono 14 nessa nave, descobriram que essa nave tem 1,5 bilhão de anos. Lá dentro encontraram corpos vivos, tem o corpo de uma mulher viva lá dentro, com 500 milhões de anos. Nós nem existíamos. Percebe? Os Néfilins já existem há cerca de 2 bilhões de anos. A Terra nessa época não tinha nada, era terreno baldio para pesquisa. Aí eles vieram aqui, tinha que tirar muito ouro, não tinha gente para trabalhar, criaram a raça humana e começaram a explorar. O detalhe dessa história toda é que depois dos Néfilins vieram os capelinos, vieram gente de Sírios, vieram de outros. Se você olhar hoje a Terra é visitada por mais de 40 espécies extraterrestres. Cada uma delas tem uma colônia aqui. A China é colônia de um pessoal de Vênus, de Sírios, sei lá de onde. A Rússia é colônia de outra civilização extraterrestre. Por isso que ninguém entende a ufologia. É complexo demais, por isso que eles não podem aparecer. Até que uma dessas raças predomine sobre as outras, não tem como os extraterrestres aparecerem aqui. Eles estão aí nos observando, porque nós somos o último laboratório de vida que foi criado. Aqui tudo é possível. Interferência genética, mutação genética, miscigenação de raça, aqui é um saco de gato. Mas é o tremendo laboratório dos planetas antigos, que não tem mais o que fazer lá atrás. Eles já fizeram tudo que era possível
e não resolveram a vida deles. Eles querem resolver a partir daqui. A Terra hoje é o centro do universo. Porque aqui foi criada uma espécie meia tantã, meia belelé, que somos nós, onde é possível despertar a espiritualidade. Lá fora eles não conseguem fazer isso. Você pega os Néfilins, pega os arturianos, todo esse pessoal extraterrestre aí, tem mais de 2.000 raças extraterrestres de contato, nenhum deles tem mediunidade. Nenhum deles sabe o que é o espírito. Isso só foi revelado na Terra. Esse é o nosso grande diferencial. É isso que eles observam aqui. O que os extraterrestres ficam nos fiscalizando? O que eles querem descobrir? Qual é a razão do nosso comportamento ser do jeito que é? Como é que nós conseguimos pegar uma criancinha, pôr no colo e mimar e fazer carinho, coisa que eles não sabem fazer? Como que nós conseguimos ter relacionamentos entre homem e mulher que eles não têm lá fora? Não tem sexo lá fora. O sexo foi inventado aqui. Como é que nós conseguimos construir uma família e nos harmonizarmos com seres vindo de mundos tão diferentes? Um veio de Marte, outro veio de Vênus, outro veio de Sírios, de Canopus, cada um de nós veio de um canto. Por isso que essa pergunta filosófica, de onde eu vim, é diferente para cada um. Nós não viemos todos do mesmo lugar. O que aconteceu na Terra é que nós aprendemos a conviver com pessoas diferentes. E isso é inédito no universo. Lá fora já está tudo estabilizado. É casta e acabou. Onde a raça evoluiu a partir dos répteis, eles são reptilianos. Todos eles têm aparência de réptil. Onde as raças evoluíram a partir dos felinos, são todos caras de felino. Mas não tem variação. Aqui não, um parece gato, outro parece bicho, outro, cada um de nós parece uma coisa diferente, um é macaco, outro Sem nós falar somos das assim. nossas emoções, como nós tratamos as nossas emoções. E o Isso é uma comportamento interrogação nosso é diferente de qualquer canto que tem lá fora. Porque lá fora é tudo homogeneizado, tudo padrão, tudo tá. Aqui não, aqui tudo pode. Veja-se ele, por exemplo, que tem as dúvidas dele. Né? O assunto é muito vago, muito louco, mas O que move o mundo são as perguntas. são as perguntas. Mas é onde a gente começa a questionar tudo que está acontecendo, né? Por que a Terra é tão vigiada por gente de fora? Esses caras que estão aí podiam descer aqui e passar um raio laser aí e exterminar todo mundo. Por que eles não fazem isso? Porque eles estão aprendendo aqui uma coisa que não tem lá fora, em lugar nenhum. Nem os Néfilins têm. Então nós somos a raça mais inferior já construída no cosmos, nesse universo. Nós somos os seres mais atrasados do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista de inteligência nós somos os mais atrasados, porém no campo do sentimento nós somos os diferenciais, os mais evoluídos. Você vai em qualquer planeta lá fora, você levando o amor, você é o diferencial, porque eles não sabem o que é isso. Lá só se entende 01, 01, 01, computadores, mais nada. Tudo é assim lá fora. Aqui não, aqui... Ei, a gente canta quem a gente quer, não é assim? Lá fora não tem isso. E por que essa diferença? Porque o universo que nós vivemos é uma experiência que começou errada e precisa ser consertada. E nós, com o nosso esforço de aprendizado, de convivência, de relacionamentos, etc., nós vamos estabelecendo parâmetros, padrões que o Criador aprende para consertar o erro que ele cometeu. Não tem nenhum lugar no mundo mais observado do que a Terra a partir do ponto de vista do Criador Javé. Ele está aqui. E só aqui o Espírito foi despertado. Isso não foi feito em nenhum outro lugar. Posso fazer uma colocação, até uma sugestão? Tem um livro que eu deixa eu prestar, preciso ver. Chama Os Filhos de Orion. É bem simplificado, mas muito interessante.
ele traz toda uma forma que a espiritualidade, os diversos planetas envolvidos em toda essa formação, quando foi criado o planeta Terra, da onde viemos, o que começou a acontecer, aí deu realmente uma grande meleca no meio do caminho, e aí veio todas as pestes, etc e tal, e recomeçaram novamente. E aí tem algumas passagens que é bem interessante, que a cada capítulo, um irmão de um planeta fala assim, eu cheguei aqui em razão disto, a minha função aqui é esta. Consegui, não consegui. Fiquei preso aqui, consegui voltar. Tive que me afrontar com... Ele vai contando ao longo do livro, então fala muito dos capelinos, fala dos próprios filhos de Órion, né, que fala de Vênus, fala de outros tantos planetas, irmãos de outros planetas que vieram para cá para tentar fazer mais ou menos o que a gente tem hoje. E traz essa observação, né, em várias passagens, que nós tratamos com sentimentos, com esse trato um para com o outro, que é algo muito esquisito para eles, que realmente tem esse laboratório que é feito tanto interno, né, tanto aqui entre nós, como é visto de fora, como que eles vão desenvolvendo toda essa visão do desenvolvimento da raça humana. E sim, somos atrasados, sim, é um laboratório, mas é bem interessante. Então, você vê que as fontes são convergentes, né? Vem notícias de várias fontes aí nessa linha. A gente é um diferencial, nós quebramos paradigmas aqui. Isso é maravilhoso. O problema é saber o que nós estamos fazendo com esse conhecimento todo. Essa é a... Obrigado pela contribuição. Eu vou te falar. Por favor. Eu vou fazer um questionamento em relação a esses seres que visitam a Terra, com base numa informação que um amigo meu já desencarnou, vou te contar brevemente a história. Existem seres agressivos que poderiam atacar a Terra? Por quê? Eu faço essa pergunta. Esse amigo, grande amigo que desencarnou anos atrás, ele ia me levar para apresentar um outro amigo dele, foi passar férias em Salvador, estava filmando o carnaval de lá, e quando ele foi rodar a fita da visita dele lá do carnaval, o áudio daquela manifestação do povo, né, ficou lá embaixo e tinha uma pessoa falando ao fundo, que dá para perceber nitidamente a pessoa falando, que ele era um oficial de um planeta, do planeta, que estava ali, ele fazia parte de um planeta de seres, aquele planeta que estava ali para proteger a Terra. Então a minha dúvida é a seguinte: existem seres que podem ser agressivos em relação a nós e outros seres estão protegendo a Terra? Outros seres? Isso já acabou. Até onde a gente está recebendo essas revelações que estão chegando, até 1989, por aí, a humanidade corria risco de uma guerra de extermínio. Nesse processo, ainda havia possibilidade de seres agressivos, perversos, exterminarem a humanidade, se tivesse acontecido uma terceira guerra mundial. Para isso, vieram seres de fora para fazer as guerras que fizeram. Hitler, Mussolini, essa turma, tudo gente de fora que ia exterminar a raça humana. Graças a Deus, nós passamos por esse teste. Não aconteceu. A partir daí, como nós criamos um mérito espiritual, a Terra passou a ser protegida. Então essa possibilidade de seres de fora destruir a gente acabou. Nós podemos nos exterminarmos uns aos outros. Nosso livre-arbítrio permite isso. Mas a turma de fora já, a possibilidade de fora acabou. Não existe mais desde 89 para cá. E é isso que está permitindo crianças mais aperfeiçoadas nascerem, porque elas não estão sujeitas a tanta crueldade, tanta guerra, tanta morte. Então, houve um avanço da sociedade terrestre tremendo do ponto de vista espiritual. Mas precisa ver muito de cima a Terra para perceber essas melhorias. Melhorou muito. E a tendência é melhorar. As próximas gerações serão de espíritos que não vão dar bola para todo esse passado que a gente está vivendo. Eles vão olhar o mundo. Você pega os seus filhos, eles veem o mundo com outros olhos. Eles não estão atrás de profissões estáveis, até o fim da vida acomodados. Eles querem mudar o mundo de algum modo. Essa turma já é outro nível de espiritualidade que está aí.
E a gente não pode cercear isso, tem que deixá-los construir uma outra realidade. E você falou que está esperando Jesus faz tempo, né? Voltar. Eu queria que você me mostrasse a diferença de Jesus, assim, com Gandhi, com Chico Xavier. Qual é essa diferença? Desse seu Jesus que você está esperando com Gandhi, Chico Xavier. Eu não sei se eu conseguiria distinguir a potência, a força do Espírito de Jesus em relação a seres menores. O Chico Xavier é fantástico, mas ele é um cara perfeito, tem as mesmas necessidades que qualquer um de nós, ele sofreu como qualquer um de nós sofre, enfim, ele tem o lado humano dele ainda muito, né, aparente, muito real. Jesus não tinha nada disso. Jesus era perfeito em si, em tudo que ele fazia. Então ele não se ofendia, não se machucava, não tinha ciúme, não tinha... É um amor incondicional. O Chico, que eu conheço muito bem, ele era um mestre de amor, mas ele não era perfeito. Eu vi o Chico chorar, eu vi o Chico sentir ciúmes, eu vi o Chico se indignar com muita coisa que Jesus não tinha. Percebe? Então, o Chico ainda tem uma natureza, eu conheço bem isso, uma natureza muito mais humana do que divina, vamos dizer assim. Apesar de ser o maior médico que já passou por aqui, mas foi treinado por Jesus, na condição de João Evangelista. O Gandhi também é um outro avatar, um outro missionário, mas comparando, o Gandhi eu acho que é menor do que Jesus. Eu acredito que de tempos em tempos o plano espiritual manda Jesus encarnar. Vários Jesus, vamos dizer assim, um Gandhi, um Jesus, o Chico, um Jesus. Um Buda, Jesus. Isso. Mas não é de verdadeiro. Tempos em tempos. Porque eu sou tão pequena do lado desses seres que eu acho que eu vejo um pouco de Jesus neles, entendeu? Um pouco de Jesus neles, sim, com então certeza. eu acho que às vezes o plano espiritual manda. Um pouco, mas eles não são plenos como Jesus foi. Jesus era pleno. É porque a gente não merece ainda receber isso, eu acho. Não sei se a palavra correta é essa. Eu acho que Jesus, ele estabeleceu um novo paradigma para a humanidade inteira. Não foi só para os apóstolos. Ele mudou o curso da história da humanidade inteira. Esses avatares, né, um Buda, um Gandhi, etc., eles mudaram um país, uma raça, uma coisa particular dentro de um contexto maior. Então, são maravilhosos, são perfeitos, sublimes, etc., mas estão delimitados a um certo campo. Jesus era universal. Essa diferença que eu vejo. Não sei se estou certo. Não, tá certo. Então é Eu só isso. queria... Esses avatares todos são discípulos de Jesus. Se você analisar a história, você pega Buda, Confúcio, Sócrates, Platão, todos eles encarnaram na mesma época, 500 anos antes de Jesus. Para quê? Para preparar a vida de Jesus. Eram todos discípulos dele, preparando o caminho em várias raças, em vários ambientes. Olha, vai vir aquele que todos esperamos. Jesus vai. Tá bom, né? Descansar, gente. Mas é louco. Isso não tem fim. Porque aqui a gente ficou na superfície. Se a gente for descendo o nível de detalhe, a coisa complica bastante. Mas acho que ninguém merece isso. Eu já fiz a maior bagunça. Já bagunçou. Já bagunçou tudo. Acho que aqui deu. Então, olha, muito obrigado, gente. Um carinho muito grande que eu recebi de vocês, atenção. Eu agradeço de coração. Espero não ter enlouquecido ninguém por enquanto. E que as reflexões de vocês possam ser úteis
até para perceber qual é o caminho que a gente tem que seguir daqui para frente. Né? Porque a gente está cansado de fazer a mesma coisa. Né? O Chico dizia assim para nós, né? Casar, ter filhos, trabalhar para sustentar a família, criar os filhos, e depois criar os netos. E, entender? Isso qualquer bicho faz. Qualquer animal faz. Nós não passamos da vida animal quando fazemos só isso. Qualquer bicho casa, tem filho, cria os filhos, vai caçar para trazer comida. E nós somos animais, sofisticadíssimos, nós somos animais. Agora, quando a gente desperta o espírito, precisamos ir além disso. A família, ela fica num plano importante, mas menor. Se você pegar a evolução da sociedade nossa, nesse século, no curso da vida de cada um de nós aqui, a gente já observa isso. Né? Até a geração dos nossos pais, quem mandava? Era patriarcado. Era o pai e obedece ou vai se prostituir ou vai ser bandido. Não tinha opção. Não tinha trabalho independente para ninguém. Veio a era industrial, criou-se mercado, emprego, que deu autonomia para as pessoas de trabalhar, ter a sua renda pessoal, a sua previdência pessoal, ter o seu futuro garantido sem precisar do pai, da mãe. Deu independência, deu dignidade individual para cada um de nós. A gente se libertou da família. A família hoje, frente ao Estado que nos protege, é menor. E antes, nem era família, era religião. Hoje, cada um de nós é dono do seu destino. Isso é inédito. Nunca houve isso em tempo algum. Então, cabe a nós prestar atenção naquilo que nós fazemos para saber o que nós vamos fazer com esse poder que a gente adquiriu. Porque a pessoa independente é livre para criar. Na hora que você cria uma nova realidade. E é isso que está acontecendo. Nós estamos livres para criar algo novo. Nunca houve isso antes na Terra. A gente obedecia uma linearidade determinística, onde o livre-arbítrio era zero. Hoje, nós temos livre-arbítrio diante de uma determinação que está fraca para nos comandar. Porque o Criador está fraco diante de nós. Nós temos algo que ele não tem. Fica a pensar. Um beijo, um abraço a todos, senão me expulsam daqui. Obrigado, Vera. Obrigado, Vera. Não, vamos encerrar, né, gente? Tá bom? Já está de bom tamanho, né? Olha, muito obrigado a todos. Um beijo no coração de todos. Que a gente possa aproveitar isso de algum modo, né? Deus quiser. Um abraço. Ficar perto. Meu joelho. A bandinha. Obrigado, Deus, pelo seu espaço, pela sua generosidade. É louco, né? Eu não tenho limites. Meio doidinho, né? Obrigado. Eu acho que a gente está terminando alguma coisa aí, então. Obrigado, viu? Obrigado.